Olá, e vamos então à nossa primeira aula de Adobe Photoshop, o nosso curso Photoshop Sem Mistérios. Esta é a interface inicial do Photoshop 2020. Existem algumas mudanças nas versões anteriores, mas elas são poucas, tá? Você ainda não tem o Photoshop? Então o primeiro passo é, você vai precisar acessar o site da Adobe, é adobe.com. Quando você pressionar Enter, ele vai entrar no BR e vai carregar essa primeira tela. Aqui você vai ter que fazer um login, eu já estou logado aqui, né? Eu estou na minha conta, Marcos P. Furlan, tá? @gmail.com, que é inclusive o e-mail do suporte que eu deixei aqui para vocês. Vai ter que ser feito um cadastro, independente de qualquer coisa você tem que ter esse cadastro. E aí você vai poder baixar o teu Photoshop. Você tem 7 dias para uso gratuito e depois é necessário efetuar a compra, tá? Aqui ele mostra todos os aplicativos da Creative Cloud, tem aqui ó, iniciar avaliação gratuita, são 7 dias de uso. Ou você faz a compra, baixa para o teu computador, tá? Então ele vai trazer aqui para mim os preços, planos, tá? Isso nesse momento, o Photoshop ele é vendido no plano fotografia, tá? É até meio cômico você olhar o plano fotografia mais barato que só ele, que é o Photoshop e o Lightroom, que é uma outra ferramenta da Microsoft para tratamento de fotografias, tá? Por R$ 43,00 o mês, tá? Isso está no dia 21/4 de 2020, neste valor. Baixou, fez a instalação, você vai entrar na primeira tela do Photoshop. Então aqui nós temos, eu vou trabalhar com a versão em inglês, tá? Eu já estou logado, então estando logado aparece ali o que eu estou logado. Então eu tenho aqui a parte de Home, que é a primeira tela, onde ele vai mostrar quais são as novidades. E aqui uma das grandes novidades do Photoshop 2020 é a possibilidade de você ter ele também no iPad. Então se você tiver um iPad, você vai poder usar a mesma conta, tá? Para poder fazer uso. Aqui eu tenho alguns botões como a opção de aprendizado do próprio Photoshop, seus trabalhos, conexão com o Lightroom, documentos na nuvem e documentos excluídos, além de eu poder criar um novo documento, abrir um recente e saber das novidades. Então se eu clico aqui, por exemplo, em What's New, ele vai para o site da Adobe e vai me trazer quais são as novidades desta versão, tá? Então ele trouxe aqui o helpx.adobe e aí ele fala, ó, Photoshop para o iPad, tá? Aí aqui algumas coisas, novidades, ó, o novo Content Aware Fill, os efeitos de Blur, que é um filtro que a gente vai aprender no curso, a parte de performance e todas as atualizações que teve, ó. A última foi inclusive em fevereiro, tá? Caso alguém me pergunte, tem isso em português? Sim, se eu tivesse usando o Photoshop em português, ele levaria para essa tela, tá? Aquele, ó, para todos os updates e assim por diante. Eu posso ocultar essas sugestões, tá? Já que ele me traz aqui, ou eu posso deixar visível. Eu sempre gosto de deixar visível, acho que a tela fica mais agradável. Aqui embaixo também tem os recentes, ou seja, todos os arquivos que eu abri que foram salvos na minha máquina, então são trabalhos que eu fiz, né? Inclusive alguns a gente vai visualizar aqui no curso, como são feitos, como que eu faço, por exemplo, então aqui a gente tem coisas para redes sociais, tem certificados e uma série de outros elementos. E aqui você tem que definir qual é o tipo de trabalho que você quer com o teu Photoshop. Se você quer abrir uma imagem existente ou abrir um arquivo, ou você quer começar um arquivo do zero. Uma coisa importante do Adobe Photoshop, embora ele tenha um nome muito atrelado a tratamento de fotografia, ele deixou de ser uma ferramenta para essa função e ele passou a ser uma função semelhante ao que eu tenho aqui nessa tela, que é a de criação, certo? Hoje, social media, ele praticamente trabalha com dois aplicativos bem fortes, que é o Photoshop e o Illustrator em conjunto, que é o que eu tenho aqui muita coisa também, tá? Mas eu vou começar um Create New para a gente entender a interface do Photoshop. Quando eu cliquei aqui também em Create New, ele vai me trazer assim, que tipo de documento você quer criar. Então eu tenho aqui os recentes, que são os tamanhos que eu usei. Inclusive aqui eu tenho um arquivo que foi pego lá da Adobe Stock, já vamos chegar nisso. Eu tenho os layouts salvos, tá? Então eu poderia salvar um template aqui
E aqui ele fala, ó, esse aqui é um template que veio da Adobe Stock. O que, que é Adobe Stock? Tá? Adobe Stock é um serviço, enquanto ele está carregando ali, tá? Ele é um serviço da Adobe, justamente, que é um repositório, um banco de imagens, vídeos, fontes e uma série de coisas. Então isso aqui era um template que tinha lá gratuito, certo? Que ele me permitiu ser trabalhado dentro dele. Ó. Então Adobe Stock está aqui, ó. Como que você pode utilizar? Então você pode mandar teus elementos para lá, você pode, aqui ele abriu a licença, né? Mas a ideia é que eu vá buscar. Então, por exemplo, se eu tenho uma fotografia como esta, eu gostaria de usá-la, eu venho, clico sobre ela, ele vai me trazer ali, ó, algumas opções, ele trouxe um grupo, né? E aí, por exemplo, olha, eu preciso dessa foto. Então eu vou dar uma verificada nela, ele vai cair aqui para mim, certo? E vai me avisar, olha, não é barato, tá? Essa foto no tamanho grande ela custa R$ 2.100 ou pequena R$ 1.000. Poxa, mas uma foto, só que ela é uma licença minha, tá? Eu posso utilizá-la tranquilamente. Então assim, ó, quem fez e qual o preço que eu tenho. Se eu baixar uma visualização, o que, que acontece? Ele baixa com essa marca d'água. Então eu também consigo utilizá-la. Muitas vezes você quer fazer um teste, ó, ela baixou aqui para mim, se eu pedir para mostrar aqui na pasta, ó. Tá lá minha foto. O que acontece? Ela vem aqui com o código e com a marca d'água da Adobe. Isso é legal se você está fazendo um trabalho para uma empresa que queira, de repente, uma determinada foto. Você pode apresentar para ela primeiro e depois ela define se quer fazer a compra ou não. Tá? Aqui também posso mandar buscar. Então, por exemplo, ó, eu preciso de alguma coisa sobre, sei lá, vamos colocar aqui Páscoa. Tá? Não sei se ele vai achar como Páscoa. Vamos pôr aqui Word. Pronto. Mundo. Tá? Eu vou dar um Go. Ele vai fazer a conexão e ele vai lá buscar para mim imagens que tenham esta. Ó, logicamente que estamos gravando essa aula em tempos de Covid-19, são os principais que ele mostra. Mas olha que interessante essa arte. Ela tá para vender? Todas aquelas são. Se eu tivesse interesse, tá aqui, ó. Quero ver a licença dela, né? Aí ele vai para mim e vai falar, olha, ela custa para R$ 124 por mês para eu poder utilizar. Essa já é uma imagem que o grupo dela é vendido por licença, não somente ela, tá? E assim por diante, tá, gente? Não é ideia ficar preso aqui assim, trabalhar com o Photoshop. Aqui eu tenho alguns templates de foto e olha que legal, aqui eu também tenho templates e alguns free, ó. Tá vendo? Então, por exemplo, poxa, eu quero fazer uma montagem de foto, eu estou sem criatividade. Eu posso clicar nesta opção aqui, tem que estar logado, logicamente, e faço o download. Ele vai lá e vai fazer esse download para mim. Ele vai perguntar aqui algumas verificações e pronto. Se eu vier aqui no Saved, ele já está ali, ó. Tá baixando, é um arquivo de 31 megas, tá? Então ele me trouxe aqui também possibilidades, certo? Mockups, ó, de revista, montagens, foto envelhecida. Eu vou até baixar aquele ali para a gente poder utilizar ele aqui depois. E a mesma coisa se eu vier aqui para print. Aqui daí são templates de impressão. Observe que agora são outros modelos. Pô, eu tenho aqui uma sacola, eu tenho embalagem, então eu tenho revista, eu tenho latas, certo? Ó, lata de alumínio como mockup. E aqui tem bastante coisa, certo? Então aqui, impressão, depois arte e ilustração. Tem também alguns modelos, eu poderia definir aqui. Web, tá? Então ó, tem alguns recursos aqui. Isso aqui só estou falando para vocês coisa pronta, porque pode ser interessante de repente para você começar o teu trabalho, tá? Mobile, então se eu quero fazer, ó, já pensando em artes para mobile, eu tenho aqui, ó, tem alguns até, ó, interessantes. Filme e vídeo, tá? Que é onde eu consigo baixar elementos que eu posso trabalhar com a questão de vídeo. E aqui alguns modelos prontos. Eu posso dar um View All Presets aqui ainda, todos eles eu tenho essa opção e posso dar continuidade, tá? Se eu não quiser nada disso, eu posso vir aqui em Recente, né? Escolher um modelo padrão, aqui eu vou pegar, por exemplo, um Custom, que foi um dos últimos que eu usei, e aqui eu faço a minha configuração. Então, por exemplo, eu vou criar um elemento para rede social. Então, eu vou vir aqui
não tenho nada em Saved, eu vim aqui, vou pegar um modelo padrão e vou falar, olha, eu quero algo que seja relacionado ao Instagram. Então eu vou pôr aqui, ó, 1080 por 1080, que é um tamanho compatível a ele, tá? Por ser Instagram, então eu vou colocar aqui, ó, post Instagram, tá? 1080 por 1080. Esse botãozinho aqui me permitiria baixar um modelo, certo? Que tá vendo aqui, ó, ele posso trazer ele aqui, ó, daí, não, desculpa, é para salvar o meu preset, mas eu já vou salvar ele, tá? Como ele é quadrado, é indiferente a orientação em pé ou a orientação deitada, né? Ele é quadradinho. Artboard ou prancheta, se você tiver no em português, ele vai ser relacionado ao quê? A várias interfaces que eu posso ter dentro do Photoshop, tá? Resolução 72, se eu penso em tela, eu trabalho com 72. Depois a gente vai fazer um para impressão também, vocês vão ver que muda bastante. Eu passo para centímetro, eu trabalho com 300 e assim por diante, tá? Resolução 72, modo de cores RGB, então como eu falei, se fosse impressão aqui era 300, continua pixels índios, mas eu trabalho com centímetro ou milímetro. Color Mode, é tela? É tela, então é RGB. Se fosse impressão, usaria CMYK. 8 bits, não preciso de uma imagem 16 bits, a não ser que eu trabalhe com muita coisa de brilho, tá? Background, que é o plano de fundo, ele pode ser branco, preto, background color, que eu escolho uma cor, transparente ou alternativo. Você pode começar com branco e depois você retira se precisar. As Advanced Options seria se você soubesse um profile de cor, ou seja, ele tem alguns aqui que eu poderia estar utilizando. Não tendo, deixe que o próprio software calcule. E Pixel, Square Pixel. Tá? Aqui eu vou precisar saber se eu for trabalhar alguma criação para vídeo. Mas sendo vídeo digital, normalmente eu trabalho com pixel quadrado. Vou chamar isso de Post Instagram. Vou dar um Save. Tá? Post Instagram. E salvei meu preset. Agora ele fica aqui. Isso é uma vantagem. Eu tinha alguns, eu deletei todos antes aqui do nosso curso. Mas isso já me ajuda na hora que eu estiver trabalhando. Se eu quero este aqui, eu simplesmente dou um Create. E ele carrega aqui para mim a minha interface com o meu arquivo em branco. Como essa aula, a nossa primeira aula, é foco em interface, então ela vai servir para que eu possa explicar para vocês bastante coisa dentro do Photoshop. Bom, então inicialmente nós temos a nossa barra de menus. Então eu tenho desde aqui o File ou Arquivo para quem tiver em português. Edit e editar, tá? Image, Layer e assim por diante até chegar aqui ao final. Uma das principais que me permite trabalhar aqui com a minha interface é através do Window, onde eu tenho aqui, se eu quero, a parte de Arrange seria organizar mais de um arquivo, como que eles ficariam abertos. E o meu Workspace, o Essentials, que é o Default, é como nós estamos aqui. Eu vou até dar um reset nele, para que ele mostre exatamente como deve estar o de vocês quando abriram a primeira vez o Photoshop. Então ele vai trazer com esses painéis aqui, tá? Mas eu posso mudar ele para uma interface 3D, para web, para motion, para pintura, para fotografia, por exemplo. Ele já me trouxe de forma diferente. Ele me trouxe, inclusive, a minha biblioteca aqui, tá? Se eu usar, por exemplo, a Workspace de 3D, ele já me traz elementos para trabalhar com objetos em 3D, tá? Se eu trabalhar com Workspace para Motion, que é movimentação, ele cria aqui embaixo uma timeline. Então, dependendo do que você está criando, você pode estar modificando por aqui também. E é claro que você pode criar as suas interfaces, que é o que eu vou explicar para vocês ainda nesta aula, tá? Além disso, todo o arquivo aberto ele mostra aqui para mim, tá? Então, ó, Post Instagram está com 50% da resolução, as cores são RGB e 8 bits. Então, ele me mostra informações bem importantes. Ele já me trouxe uma régua. Caso essa régua não esteja disponível, aí eu uso o menu View e eu tenho aqui, ó, Rulers ou réguas. É claro que é muito comum trabalhar com as réguas, então elas normalmente aparecem aqui. Na esquerda eu tenho uma barra
de ferramentas, que ela pode ser uma única linha, ou clicando nessas duas flechinhas, eu tenho ela em duas linhas. E a questão de uma linha ou duas linhas, eu acho que vai muito de acordo com o tamanho da tela e a resolução que você tem. Tá? Legal, melhor ainda se você puder trabalhar com 2 monitores, mas isso é uma questão de hardware, não entra no nosso curso. Aqui embaixo eu tenho o zoom que eu estou trabalhando, tá? E a resolução de tela atual, ok? Então eu posso colocar aqui um zoom bem maior, poderia colocar aqui um 5000%, como eu posso colocar 0,05, que é 0,19 o mínimo, e ele vai mostrar daquele tamanho ali para mim, tá? Se eu der um Ctrl 0, ele vai trazer a tela ao tamanho da tela que eu tenho. Ctrl mais, eu vou aumentando até 12.800%. Ctrl menos, eu vou diminuindo até 0,19. Ctrl 0 centraliza no tamanho que eu tenho. Então, assim, alguns atalhos que são bem comuns ao Photoshop eu vou estar passando para vocês. E os 3 primeiros que eu quero falar são os atalhos de zoom. Ctrl 0, Ctrl mais e Ctrl menos. Aqui também eu tenho alguns botões e aqui eu tenho painéis ocultos, ó, como o histórico. Tá? O histórico é uma coisa muito importante no Photoshop, porque enquanto você abrir o teu arquivo, ele vai armazenando todos os passos que você deu e você pode voltar etapas. Isso é uma novidade também, não o histórico, tá? Do Photoshop 2020, que o Ctrl Z, que é o desfazer agora, ele é contínuo. Até a versão 2019, Ctrl Z só funcionava uma vez, ou então você tinha que colocar este comando aqui, que era o Alt Ctrl Z, tá? Que daí ele ia voltando várias vezes. Agora não, ele passou a ser contínuo. Aqui eu tenho uma barra de propriedades e aqui eu tenho alguns painéis que ele já deixou visível, como o painel Color, e observe que junto ao Color eu tenho swatches, que são também, como eu posso dizer, seria como se você criasse grupos de cores, tá? Então eu tenho aqui, ó, swatches de RGB, de CMYK, de tons de cinza, de cores pastéis, as cores selecionadas para luz, ó, e assim por diante, mais escuras, mais claras, e o legal é que você pode salvar essas swatches ou importar. Importar que eu digo é importar de fora, tá? Gradientes, então aqui também são cores gradientes, mudou isso aqui na versão 2020, tá? Quem estava acostumado com Photoshop até a versão 2019 vai verificar que agora ficou muito mais interessante trabalhar com as questões de cores dentro do Photoshop. E os padrões, então eu tenho padrões de árvore, que são outros tipos de preenchimento, tá? Bem na verdade, isso aqui ficou fantástico. Ele está duplicado aqui porque no meu Photoshop eu acabei mexendo e ele acabou ficando um pouco. Então, por exemplo, ele duplicou a Tree, Grass e Water. Eu vou aproveitar e vou deletar esse grupo aqui, para ele não ficar tão repetitivo. Tá? Então agora ele já fez uma limpa aqui, já ficou melhor. Aqui também, oranges, greens, gray, cloud, então não, aqui não tem nada. A Apple, por exemplo, tá, que apareceu aqui no final, ele não é nativo do Photoshop, tá? Isso aqui eu adicionei no meu Photoshop para uso. Nós vamos aprender como adiciona-se também elementos. Aqui eu tenho um painel de Learn, e aí ele vai para algumas aulas em inglês. As minhas bibliotecas, elas funcionam somente se você tiver logado. Então, por exemplo, eu tenho uma biblioteca chamada Marcos, é uma biblioteca que está na nuvem, onde eu criei cores, onde eu criei padrões, ó, Coringa, Aladim, Pôr do Sol, e aí você fala, tá, mas por que Coringa? Essas são as 5 cores mais predominantes no filme do Coringa, tá? O sucesso do ano passado com o Joaquin Phoenix. Com o filme do Aladim, Pôr do Sol, outros filmes aqui, duplicou ainda, ó. Casa de Praia, eu posso excluir isso aqui? Posso. Tá? Casa Mad Max, ó, tem 2 vezes o Mad Max, tá vendo que são paletas diferentes. E assim por diante. Como eu tenho também outros estilos, vetores gráficos que eu fui colocando aqui, tá? Inclusive tem alguns aqui que eu não preciso mais, já aproveitar e já deletar, tá? Esse aqui foi um trabalho que eu fiz há um tempo atrás. Padrões e looks, que são baseados em fotografias para criar
padrões não são bem padrões de cores. Seria como se fossem padrões de nuances, tá? Beleza. E aqui algumas questões de ajuste, que são os meus painéis. Aqui eu ainda tenho o painel Layers, que é extremamente importante. O painel de canais e o painel de caminhos, tá? Aí vem a pergunta, mas eu preciso de tudo isso aqui visível? Não. Por exemplo, Learn, eu não quero. Então eu posso pegar ele aqui, arrastar e fechar. Bibliotecas é interessante, ajustes é interessante. Porém, eu quero que o Layers fique junto. Então eu arrasto, ó, ele vai iluminar. E eu quero o Layers antes. Paths, canais, também eu quero ele para cá. E eu quero do lado das minhas layers. Paths eu vou jogar junto com aqueles lá em cima. E eu vou diminuir um pouco a largura dele aqui para ganhar mais espaço em tela. Então vocês viram como o Photoshop ele é dinâmico. Eu arrastei, bastando colocar aqui nessa flechinha e puxando de um lado para o outro e eu consigo gerenciar a minha tela. Até mesmo diminuir o tamanho delas através dessas divisas. Isso é um recurso padrão Adobe, tá? Não é um recurso padrão Photoshop. É claro que nós vamos explorar cada painel desse de acordo com o que eu quero. Então vocês viram que eu fiz mudanças na minha tela. E agora o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ou menu Window, Workspace, e põe lá, ó, New Workspace. E o que eu vou colocar? Marcos. E vou marcar que eu quero tudo e salvei. Tá, e o que significa? Significa que se eu precisar voltar àquela antiga, eu venho aqui no Essentials. Tá, ele ainda está naquela configuração que eu estava mexendo antes. Então eu vou voltar aqui para o 3D, por exemplo. Depois Arrange, Workspace, Essentials. Tá, eu vou fechar e vou abrir novamente. Porque ele tem que entender que eu tenho que resetar os meus essenciais. Eu já sei o que aconteceu. É que eu acabei mexendo antes de salvar, tá? E eu não resetei. Mas eu faço isso agora. Então deixa ele só carregar aqui. E eu já faço esse processo agora. Então, ó, agora meu último arquivo, acabei não salvando. Mas tudo bem, melhor ainda, Create New, Saved, Post Instagram, Create. Tá? Então eu vou aqui, ó, eu estou na minha Workspace, Essentials, Reset Essentials. Voltou ao padrão. Como eu não quero trabalhar com ela, eu posso vir aqui também e escolher o Marcos. E eu tenho a minha interface salva, que eu posso usar tranquilamente. Tá? Vou fechar ele aqui, ele volta para a primeira tela. Vou dar um Create New. E olha, eu vou usar agora aquele outro que eu baixei. Cliquei sobre ele. Open. E ó, como ele me trouxe, aí você fala, mas poxa, lá na amostra ele tinha uma imagem. É justamente, ele trouxe aqui, ó, texturas de máscara para que eu possa colocar minha imagem no local. Esse arquivo eu vou deixar salvo para a gente usar posteriormente, tá? Então eu vou deixar ele salvo, vou colocar um não aqui, para que eu possa usar posteriormente. Usamos o Create New para falar um pouco sobre a questão, vou escolher aqui Post Instagram de novo, da minha parte de interface, tá? Que a gente vai acabar trabalhando, mexendo. Então eu tenho aqui minha barra de propriedades que ela muda de acordo com a ferramenta que eu uso. Aqui eu tenho os meus painéis. Se eu precisar de painéis que não aparecem aqui, também é pelo Windows. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com um painel de texto. Então eu tenho aqui, ó, o painel caractere. Ele já coloca automaticamente. Caractere colocou parágrafo. Então ele entendeu que são painéis que eu preciso. Eu venho aqui, estou usando, olha, eu preciso agora usar um painel de shapes. Ele trouxe aqui para mim. Certo? Também está duplicado, ó, Leaf Trees, Wild Animals, Boat, Flowers. Então, se eu não quero esses que estão duplicados, vou aproveitar aqui já que eu estou mexendo e vou tirar eles aqui, tá? E ele tinha bastante. Depois eu retiro todos. Mas ele me traz aqui. Poxa, mas eu não quero mais ele aqui. Tudo bem. Arrasta para cá e fecha. E quando eu trazer de novo, o que vai acontecer? Ele vai trazer fora. Mas agora eu quero ele naquele canto. Aqui eu tenho uma barrinha que parece uns risquinhos. E eu coloco ele na posição que eu preciso novamente. Então eu posso trabalhar puxando eles por aqui. Como também eu posso colocar.
Alguns elementos que vocês instalarem, eles vão aparecer aqui, ó. Então, por exemplo, Adobe Color Themes, que é um recurso da Adobe para eu buscar na web questão de cores. E eu instalei aqui na minha o Pexels. O Pexels nada mais é do que uma ferramenta, como que se diz? É um banco de imagens. Então eu tenho que estar logado, né? Eu não estou logado nele aqui nesse momento. Deixa eu ver se eu consigo logar aqui rapidinho. Não lembro se minha senha era essa. Não, vamos ver aqui. Logou. E ele me traz do banco de imagens, tá? As fotos. É pexels.com o site. E eu poderia usar uma foto daqui para isso. Então ele pegou as populares, recentes, as mais likes, né? Que eu gostei. Aí você fala, poxa, eu quero pegar uma popular para dar uma olhada aqui. O que ele tem? Pô, adorei essa foto aqui, por exemplo. Eu vou pôr aqui recente. Ou posso mandar fazer uma busca, por exemplo. De preferência em inglês, tá? Eu vou pôr lá, woman, tá? Pô, e achou aqui. Pô, gostei dessa aqui. Clique to insert. Vai fazer o download, vai depender muito da tua conexão. E ele vai trazer aqui para mim. Claro que eu vou ensinar durante o curso como que eu adiciono extensões como essa do Pexels, como que eu adiciono uma extensão para que ele possa abrir aquela imagem do tipo WEBP do Google e assim por diante. Tudo isso eu vou estar ensinando para vocês durante as nossas aulas. Lógico, não quero mais, fechei aqui, ela vai ficar aqui? Vai. Lembrando que ela está na interface Marcos, então ela vai ficar salva aqui para mim, tá? E aí, olha que foto bonita, gente. Ela está com 50%, ela caiu no tamanho da interface que eu tinha. Observem que ele colocou aqui para mim, ó, e ele já colocou identada para baixo, ou seja, ele conseguiu fazer com que ela caísse no tamanho da foto que eu quero. Ele já tem esse recurso aqui, tá? De poder fazer isso para mim, ok? Então ele já me traz ali essa opção. Ele já fez um clipping mask aqui, ó. Se eu vou dar um release clipping mask, porque daí agora ele faz daí ela para mim um pouco diferente. Ela pega, ele vai mostrar a foto, ó, na íntegra, certo? O clipping mask é justamente essa opção de eu fazer como se tivesse uma máscara cortando. E olha que foto bacana para poder trabalhar, até mesmo para uma mídia social em relação a isso. E é uma foto que eu não tenho problema de direito autoral. Isso é o mais legal de tudo. Tá, e se eu fechar ela aqui, o que acontece? Você fechou, não salvou, beleza. Ah, ela não vai estar num Create New, ela não vai estar na minha biblioteca. Não, você não usou a foto, ele não vai ficar armazenando. Mesmo que eu venha aqui e chame de novo, eu vou ter que... Ele trouxe até pela última busca, mas ele vai entender que eu preciso fazer minha busca novamente, tá? Tanto que eu nem mandei salvar nem nada aqui, então ele não vai. Eu posso buscar um love, tá? Posso fechar aqui e continuar trabalhando, mas isso é assunto para depois, tá? Só estou falando aqui para vocês sobre questão de interface. As ferramentas eu vou trabalhando com vocês durante as aulas. Eu não vou pegar aqui agora e ficar 20 minutos falando o que cada uma faz. Mas o que eu posso já adicionar antes. Primeiro, toda ferramenta, quando você passa o mouse, ele tem um tooltip ali, ou um pop-upzinho, né, chamado de tooltip na realidade, onde ele dá uma ideia do que a ferramenta faz. Ó. Se eu trago no laço, certo? Ó, crop, então ele está dizendo que é para você recortar. A Magic Wand, nem todas ele tem, tá? É que aqui a principal delas é a laço. Deixa eu ver se agora ele vai trazer. Aí ele consegue trazer para mim. Ele tem que pegar pela primeira ferramenta para poder. E essa aqui, quando a gente aprender, vocês vão ver que é fantástica, gente. Essa é nova do 2020. E assim, é aquela ferramenta que você ama de fazer. Uau! Não tem, tá? E o que eu tô falando é que é o seguinte, ó, todas as ferramentas que tiver uma flechinha no canto inferior direito, é porque ela tem mais de uma ferramenta aqui, ó. Então, por exemplo, Artboard Tool, ele cria uma artboard para mim, que me permitiria, por exemplo, criar uma segunda artboard aqui. E aí ele fez o que, ó? Ele cria e ó, olha só como eu faço rapidamente uma interface. Sabe o que é mais legal? Esse aqui podia ser este. Esse aqui podia ser mais fino.
e aí eu teria várias telas para poder trabalhar numa boa, agora cada uma como se fosse um tamanho diferente, tá? Que mais ainda minhas ferramentas? A gente vai trabalhar quase todas elas durante o curso, tá? E cada ferramenta que eu seleciono muda a barra de propriedades aqui em cima, tá? Ele muda a barra de propriedades aqui em cima, ok? Então essa é a nossa primeira aula, é para dar um overview de ferramenta que a gente vai estar trabalhando. Vou clicar aqui, não vou salvar. Na próxima aula, iremos trabalhar o conceito de seleções. Serão 2 a 3 aulas trabalhando só com seleções. Então, aguardo vocês na próxima.